Pessoal, o São Paulo vai virar SAF, mano. Será que isso realmente pode acontecer, né? Do tricolor ali virar uma SAF? Rapaziada, olha só esse corte que eu acabei de separar pra gente aqui do canal Band Esporte, que é Totais, é o canal, um link tá na descrição, né? Os comentaristas ali, né, debatendo em relação à nota que o São Paulo até publicou ali, né? Em resposta ao jornalista Paulo Vinícius Coelho, que durante uma live ali, né, ele afirmou que há um conflito aberto entre a presidência do clube, liderada por Júlio Casares, e o departamento de futebol, mano, sugerindo, olha só, rapaziada, sugerindo que o Casares estaria planejando uma estratégia para transformar o clube em uma SAF. E olha que pancada, rapaziada. Olha só, em 25, né? Virar uma SAF em 2025 ali, com ele mesmo assumindo o papel de CEO, mano. Olha só que fita é essa. Pessoal, antes de tudo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e também deixa seu like. E agora bora pro vídeo. Seguinte, nota oficial. O Departamento de Futebol do São Paulo Futebol Clube vem, por meio desta, contestar as informações veiculadas na imprensa nesta tarde, dia 12. O Departamento de Futebol teve uma reunião com os diretores do Fundo Galápagos para buscar soluções para o cumprimento do teto orçamentário de 350 milhões por ano. Encontro este considerado positivo por todos. Agora, o clube projeta manter o time competitivo e iniciar o projeto de equilibrar finanças com o apoio irrestrito do Departamento de Futebol. É importante também reforçar que não há qualquer desentendimento do Departamento de Futebol com o presidente Júlio Casares. Sobre o déficit desse ano, o Departamento de Futebol desconhece um prejuízo oriundo do clube social. Por fim, o Departamento de Futebol desconhece quaisquer assuntos alheios e projetos políticos. Assina o Carlos Belmonte, o Rui Costa, os caras ali do futebol do São Paulo, só para contextualizar. Por que aparece essa nota aí? Ontem, lá no UOL, o Massini, junto do PVC e do Rodrigo Matos... Programa Finanças do Esporte. Programa Finanças do Esporte, 3 grandes jornalistas que conhecemos bem, mergulharam um pouco mais a fundo nessa questão do futebol do São Paulo e do FIDIC. Paulo Vinícius Coelho trouxe a informação de que havia um incômodo por parte do Departamento de Futebol com esse valor, que talvez não dê para se fazer o futebol com esse valor. Com esse teto, com essas amarras todas. E para além disso, o PVC, Paulo Vinícius Coelho, disse também que isso poderia abrir uma brecha, um caminho, para que o São Paulo rumasse para se transformar em SAF, tendo como CEO o próprio Casares. E aí, pimba, surge essa nota. Massa, dá o seu parecer, daqui a pouco eu passo a bola para o Arnaldo. Beleza, essa é uma apuração do PVC, né? No programa eu tento não atrapalhar o Rodrigo e o PVC, mas a gente contribui também com o que pode, claro, para fazer um programa voltado para as finanças dos clubes, né? Só contextualizar mais uma vez essa questão, e o PVC trouxe a informação que tinha uma reunião, aconteceu uma reunião entre o Departamento de Futebol e o gestor do fundo, e o Fundo Galápagos, e que isso gerou um atrito, uma coisa difícil. Por quê? Qual que é o ambiente do futebol brasileiro hoje? E acho que o Departamento de Futebol de São Paulo está vendo esse ambiente. É o mesmo do Arnaldo. O Arnaldo está vendo a mesma coisa. Que o Palmeiras não vai trazer porque é incompetente, mas vai dar 12 milhões de dólares num jogador, né? O outro clube vai lá e contrata também. Você vê o futebol brasileiro com uma injeção de capital gigante, até os clubes emergentes, não de grandeza, mas neste modelo novo, que é o Bahia, que também estão procurando jogador, Fortaleza, enfim. E aí o cara se vê com os seguintes dados. Bom, o futebol custa hoje para o São Paulo 340 milhões de reais. Previsão de gastos do fundo, só mais 10. São Paulo só poderia gastar neste início de ano com futebol mais 10 milhões, certo? Então esta é a apuração, isso é público, tá aí no balanço do São Paulo. Beleza? Beleza, ok. Então, para que isso pudesse funcionar, o São Paulo teria, para fazer investimento, que teria que baixar a folha de pagamento. A folha de pagamento dele. Isso Departamento aqui, de Futebol. Departamento de Futebol inclusive a expressão usada pelo PVC, sem viajar, é tudo. Viagem, volta, sai, desce, hotel, não sei o quê. Então, folha, tá tudo aqui. Agora, gente,
O que diz a nota? A nota publicada pelo São Paulo. Teve a reunião, um papo lá dele com o Galápagos. Ela confirma, né? Ela confirma a apuração. Mas a questão... Entendeu? Aí, Vai, só para concluir, aí é o desdobramento disso. Claro. Que é o que o PVC começou a ouvir. Falar, pô, mas como é que os caras aprovam um fundo no conselho e não chegam pro fundo e falam, precisa ser 400 milhões, não 350, porque o meu custo é 340. Aí você começa a falar, pô, o que tá aqui que tá no interno, no externo, que não é comprovado, e o PVC trouxe, que começa o mercado a falar, pô, desse jeito aqui, vai ter que virar SAF. Você entendeu? Aí o próprio mercado, o que é o mercado? São as instituições. Porque quando você olha para o mercado da SAF, você fala assim, o Clube Pindamonhanguinha Baba tá quebrado. Nós estamos falando de um gigante, cara. De um gigante. Aí causa um alvoroço. As pessoas começam a prestar atenção nisso. Né? Diga lá, Arnaldo. Bom, vamos lá, por partes. Eu acho que o que pegou e proporcionou a nota, vamos começar pela nota, foi menos a informação da reunião do Departamento de Futebol com o fundo, ou a discussão dos limites orçamentários, e mais essa possibilidade política de o Júlio Casares, uma eventual SAF do São Paulo, se tornar o CEO. Essa conversa, ela é idêntica, absolutamente idêntica à do Rodolfo Landim no Flamengo. Idêntica. Idêntica, idêntica. Ah, o Flamengo vai comprar o terreno para o estádio, não sei o quê, mas arrecada muito, mas o quê? A discussão sobre o Flamengo virar SAF, com toda a arrecadação que o Flamengo tem e a saúde financeira, ela existiu. E existia um projeto pessoal do Rodolfo Landim para se tornar o CEO da SAF. Assim como o André Sanches no Corinthians construiu lá o estádio e virou o CEO do... A gente vai entrar especificamente na figura Júlio Casares daqui a pouco. Porque o poder inebria tal que, fora as amarras institucionais, e o Casares já conseguiu tirar ele foi reeleito e não existia reeleição no São Paulo, certo? Mudança do estatuto. O Landim conseguiu ser reeleito, a Leila também, e vai dar problema no Palmeiras daqui a pouco, porque o excesso de poder faz mal, a perpetuação de governantes faz mal. A possibilidade de o Casares eventualmente continuar linkado ao São Paulo daqui a 2 anos, quando acabar o mandato dele, é ele estar numa outra posição. E não é uma posição ajudando, é uma posição de protagonismo, como ficou o André Sanches até hoje. Né? Até cair o grupo. O grupo do Landim caiu antes do grupo do André Sanches. Mas o André Sanches ficou no Corinthians por décadas, mandando indiretamente. E aí acho que isso está pegando. Isso está pegando, proporciona nota para que e aí me chama a atenção na nota uma outra situação. É o departamento de futebol na conta oficial do São Paulo que se posiciona. O presidente continua calado. E quem transformou esse ano do São Paulo nessa confusão toda, sem esclarecimento nenhum, foi o presidente do São Paulo. Ele não esclareceu o fundo, ele não esclareceu o plano de Cotia, ele não esclareceu o projeto 2030 Morumbi, que é, de novo, sempre a bengala da SAF/CEO. Não aconteceu no Corinthians, mas aconteceu no Flamengo. O Corinthians era estádio, o cara fica. O Flamengo era estádio, o cara ia ficar. O São Paulo é estádio, o cara ficaria. Sempre assim, é a mesma história. Só muda o escudo. Agora, o que a gente está vendo, e isso a nota não consegue desmentir, como eu venho falando aqui há meses, desde que essa ideia do FIDIC passou no Conselho e foi aprovada, uma discordância entre o Departamento de Futebol do São Paulo e o rumo do São Paulo Futebol Clube. O Departamento de Futebol do São Paulo. E aí, a forma como foi estabelecido esse fundo, essa ideia, que parece ser, na contramão do Corinthians, uma coisa responsável, foi, para mim, a precipitação de amarrar esse cenário
sem ter o orçamento, que ainda não foi votado, de 2025 nas mãos e o tamanho da folha de pagamento do Departamento de Futebol. Sem ter o elenco pronto, inclusive. Sem ter o elenco pronto. Qual foi o exemplo que você falou da papelaria hoje? Você falou um exemplo interessante. Por exemplo, assim, eu falei assim... Ou do quando material escolar. Eu não sou pai, então eu não sei, não vivo esse negócio, mas sei que todo mundo vive, todo mundo que é pai, mãe e tal. Você chega lá, o Vessone, o Lorenzo, chega lá, vai para o terceiro ano do ensino fundamental e vai ter lá uma lista de material que tem para comprar. Borracha, lápis, já até chegou. Já até chegou. Aí o Vessone vai lá, bom, pessoal, Aida, que é a esposa do Vessone, que a gente conhece, trabalhou com a gente, fala assim, ó, precisamos aqui de R$100, hein, para o material escolar. Beleza, beleza. Ó, nosso orçamento aqui é de 200, de 300, que a gente vai poder gastar, então 100 a gente separa aqui. É obrigatório, bater a canetinha plus. Não, essa aí a gente não vai, não. Vamos na canetinha mais barata, que é o que dá, hoje tá tudo bem. Beleza, beleza. Então, esse é o caminho natural, né? Você pega, podemos gastar isso aqui com o essencial para o Lorenzo ir bem na escola e o resto a gente se vira. E aí parece que foi feito o contrário. É como se chegasse no começo do ano, a Aida, que manda na casa do Vessone, falar, ô, meu querido, a gente vai gastar 100 aqui. A partir de hoje a gente só vai gastar 100, tá? Isso aqui é o nosso teto para tudo. Aí passa 3 dias, chega a listinha do Lorenzo. 100. Ele fala, pô, e agora, o que a gente vai fazer? A gente não vai comer? Ou a gente vai fazer o Lorenzo escrever com a canetinha do ano passado? Entendeu? Essa é a diferença. E o material escolar do Lorenzo, que tem esse orçamento limitado, ele não tem... Você vai descobrir que nesse 100 não está contemplada a borracha. Isso. Que ele não tinha. E a borracha do São Paulo... A borracha acabou, do Lorenzo. A borracha do São Paulo, você põe assim, igual a lateral esquerdo. Então, é um exemplo. O São Paulo não tem uma borracha. Trocar a mochila de um ano para o outro. Pois é. Tá ali então, na assim, lista. Isso. É só uma figura que a gente tenta fazer de como... Isso é de uma incompetência brutal. Então, Arnaldo Ribeiro, isso tem que ser discutido antes. Mas Então, Meu Deus. mas essa é a responsabilidade do presidente do São Paulo Futebol Clube, que indiretamente, não numa entrevista aberta, o fundo nunca foi... porque tem cláusulas sigilosas do fundo, que em entrevistas aqui e acolá determinou que a segunda parte do mandato dele fosse calcada em 3 frentes. A reestruturação financeira do São Paulo via fundo, a reestruturação da categoria de base em Cotia e o projeto Morumbi 2030 Centenário, certo? De lá para cá, nenhuma dessas 3 frentes está clara. De lá para cá, a gente viu o Casares fazendo tudo menos esclarecendo o torcedor do São Paulo. E acho que, inclusive, a comunidade são paulina do clubinho social. Nem isso, nem o torcedor e nem o clubinho social que o elege. Então, quando fica tudo meio solto, você não sabe muito bem o que vem por aí. Detalhe, além dessas situações, o Casares vem se mexendo em outros... foi para a Inglaterra, mas veio São Paulo ou veio Liga? O que ele quer com a Liga? Ele quer ser presidente da Liga? Agora com a saída do Lane, o que ele quer fazer com a Liga? E ele com o Boninho no SBT, ele quer fazer negócio com o Boninho no SBT? O que ele quer fazer da vida pessoal dele? Porque está tudo isso... E hoje ele é presidente do São Paulo. Ele não é presidente da Liga, ele não é sócio do Boninho, ele não é... Então, a situação pessoal do Júlio Casares, que é muito confortável no clube, ele foi eleito sem oposição, e isso dá um conforto para o cara fazer o que quiser, né? Ela é uma questão importante para a gente identificar possibilidades ali de extensão de poder, ou aqui, ou lá, ou tal. E aí, o que está também está na repercussão da live do UOL e na nota, isso é muito comum em qualquer situação política, a disputa pela sucessão do Casares no clubinho social do São Paulo. Qual é o principal candidato? Qual era a situação natural? Que o Carlos Belmonte, diretor de futebol, responsável pela eleição do Casares, que tem um grupo muito forte, fosse o candidato indicado. E o que começa a acontecer é outras lideranças tentarem se colocar entre o Casares e o Belmonte para, talvez,
ganharem a corrida sucessória na indicação da situação. Simplesmente assim, como acontece em qualquer lugar, né? No Flamengo foi um pouco diferente, mas pode acontecer no São Paulo o que aconteceu no Flamengo. O BAP estava com o Landim, certo? Tem uma diferença hoje muito grande que o Flamengo tem uma política muito efervescente em muitos grupos políticos, a ponto de eles se dissociarem. Muitos grupos políticos fortes, eu quero saber. Sim. No São Paulo hoje não, né? Mas assim, se você for reparar, não é tão grande a diferença. Por quê? Porque o São Paulo não tem ninguém eleito da oposição há milênios. Os grupos vão se descolando. O próprio Casares ele foi se descolando. Exatamente. Até porque o São Paulo são os conselheiros que votam. E é o menor colégio eleitoral do país. Eu sempre me irritou o Corinthians com 3, 4 mil votantes, pelo tamanho que é. Imagina o São Paulo Futebol Clube, o tamanho que é, tendo 200 pessoas, 180 votando. Cara, você vê o Inter, 25 mil, Grêmio, 20 mil, o Santos, quase 10 mil, 180 pessoas decidem o futuro do São Paulo. Cara, é inacreditável. É bizarro. E é para essas pessoas, sobretudo, que o Júlio Casares governa. A quantidade de eventos no Clube Social recentemente, e eu fiz uma crítica, e vou continuar fazendo crítica, para mim, Clube Social e Clube de Futebol não tem nada a ver, ainda mais nessa estrutura. O Clube Social ser deficitário, com uma nota, deixa entender que pode ser que seja, é uma piada. Não temos conhecimento. Tá lá, tá subliminar ali, não tá? Tá escrito. Não, só não tá cravando para não ter, quando sair o balanço, para não ficar feio para eles. Exatamente. Então eles deixam não no ar sei ali. como é que tá. Como não tem conhecimento? Agora, claro que tem. Tem uma coisa palpável que simboliza o governo do Casares para o Conselhinho, para o Clube Social, que é a obra em frente ao estádio do Morumbi, gigantesca, da canalização do córrego Antonico, que foi vendida como uma obra para a modernização e ampliação do estádio do Morumbi. Uma ova. A obra é para evitar, sobretudo, no primeiro momento, enchentes no Clube Social do São Paulo. E é bem na entrada do Clube Social. As imagens são sempre muito fortes, a água invade tudo, é bem sério o que acontece. Quando o Casares cola no governador Tarcísio, no prefeito Nunes, para conseguir essa obra, avançar nessa obra, ele está pensando, não no Morumbi que está lindo aqui atrás, ou tal, não sei o quê, ou no time de futebol, ele está pensando na manutenção do poder dele lá dentro do clubinho. Que fica atrás ali daquela entrada. E agora o clubinho, como é que chama? Pegou fogo no parquinho, pegou fogo no clubinho. É isso. E o time de futebol, né, nessa história aí, está em terceiro plano. Só que o diretor de futebol tem duas questões. Ele tem a coisa mais preciosa nas mãos e o então favoritismo para suceder o presidente. Ele tem duas frentes, a do futebol, e uma depende da outra. Ele não pode soltar a mão da outra. Ele não pode soltar. Ele não pode soltar. Rapaziada, então é isso aí, né? A gente viu aí que eles debatendo ali, né? Os comentaristas do Band Esporte ali, debatendo a respeito da nota oficial que o São Paulo publicou. Será, rapaziada, que o São Paulo vai virar SAF? Se virar SAF, seria bom que as dívidas do Tricolor tá em 1 bilhão e cacetada já, então ajudaria muito, mas muitas pessoas não querem que o Tricolor vire SAF. Vamos ver aqui, ó. Tem uma situação que é o seguinte, tem um magnata aí, né, querendo fechar parceria com o Tricolor. Olha só quem é esse cara aqui, ó. São Paulo negocia parceria para a base com o magnata grego, dono de clubes da Europa. Rapaziada, o cara deve ter dinheiro em clubes da Europa, o cara é dono ali. Vamos ver aqui, ó. O São Paulo está em negociações para firmar uma parceria estratégica em suas categorias de base com o magnata grego Evangelos Marinakis, dono de clubes como o Nottingham Forest da Inglaterra, Olympiacos e o Rio Ave de Portugal. As conversas, né, visam fortalecer o investimento em Cotia, centro de formação do Tricolor, e promover intercâmbios de jogadores e profissionais envolvidos no desenvolvimento de atletas. No entanto, o clube descarta abrir mão do controle de suas divisões de base. É isso aí, rapaziada, porque se a gente abrir mão, rapaziada, a gente perderia totalmente a autonomia que a gente tinha nas bases ali, né? E além disso, o cara aí, esse magnata aí, ficaria com uma boa grana das vendas dos nossos jogadores. Vamos ver aqui o que mais tem pra gente. A parceria pode elevar significativamente o poder de captação e formação do São Paulo. Hoje, o clube prioriza formar talentos integralmente em Cotia, mas com o reforço financeiro de Marinakis
espera-se um aumento da capacidade de atrair jovens promessas antes de chegarem ao nível profissional. Além disso, as discussões incluem a participação do empresário nos lucros oriundos da venda de atletas formados após o início do acordo. Então é isso mesmo, a gente perderia uma boa grana aí com a venda de jogadores. Júlio Casares, presidente de São Paulo, e Marinakis se reuniram 2 vezes, uma no Brasil e outra na Inglaterra. Apesar das conversas presenciais, as tratativas seguem à distância para alinhar os detalhes da parceria. O objetivo é chegar a um consenso, né, que beneficie ambas as partes, sem comprometer a autonomia do clube na gestão de suas categorias de base. Quem é Evangelos Marinakis? Marinakis tem 57 anos, é um dos empresários mais influentes no futebol europeu, tendo consolidado sua fortuna no setor marítimo, com um patrimônio avaliado em 22 bilhões, mano, é muita grana, 22 bilhões, mano, coroa. No esporte, sua trajetória começou em 2010, ao adquirir o Olympiacos, onde colecionou títulos gregos e copas nacionais. Em 2017, tornou-se sócio majoritário do Nottingham Forest, responsável por devolveu o clube à Premier League após 23 anos. Recentemente, adicionou o Rio Ave de Portugal ao seu portfólio de investimento. Essa possível parceria demonstra o quanto São Paulo está comprometido em modernizar suas estruturas e competir em alto nível no futebol global. A experiência de Marinakis com gestão de clubes vencedores e retorno ao protagonismo esportivo pode ser um diferencial importante para potencializar o já renomado trabalho feito em Cotia. No entanto, a manutenção da autonomia do tricolor nas decisões da base é essencial para preservar sua identidade e tradição. Caso o acordo seja concretizado, o clube terá a chance de se posicionar de forma ainda mais competitiva no cenário nacional e internacional. Então é isso aí, rapaziada. Será que o São Paulo vai fechar esse acordo aí? Vamos ver nos próximos capítulos aí. Então é isso aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e também deixa seu like.